Oi pessoal, como vai? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Lisa Amaral, sou terapeuta holística, sou estudante do curso de psicologia pela Estácio, aqui de Maceió, Alagoas, do oitavo período. Também sou pós-graduanda pela abordagem da psicologia analítica, também pela Estácio, de São Paulo. E tendo em vista esse o mês de maio ser o mês do Dia Internacional da Luta Antimanicomial, que tem como dia específico dia 8 de 5 de 2024, eu achei necessário aqui apresentar a história de Bispo do Rosário e explicações sobre a simbologia do julgamento, que tem tudo a ver com o contexto de Bispo do Rosário, com as obras do Bispo do Rosário. Arcebispo do Rosário nasceu em Japaratuba, Sergipe, em 6 de março de 1911 e foi alfabetizado por um casal de fazendeiros de cacau. Em dezembro de 1925 do mesmo ano, ele já se encontrava no Rio de Janeiro, foi alistado pelo prazo de 9 anos na Marinha de Guerra. Em 1928, ele começou a atuar como boxeador, disputando campeonatos como internos da Marinha. Suas lutas apareceram em diversos jornais da época, mas em virtude de suas punições, isso levou à expulsão da Marinha por indisciplina. Em 1933, ele empregou-se na Companhia do Rio de Janeiro Light and Power, exercendo as funções de lavador de bondes e borracheiro, mas em 1936 ele sofreu um acidente de trabalho que fraturou o osso do pé, resultando em 2 cirurgias, e esse fato lhe marcou muito, porque veio a encerrar sua carreira de boxeador definitivamente, e sua demissão ocorreu então em 1937. Buscando entrar em um processo trabalhista contra a Light and Power, ele conheceu um advogado chamado José Maria Leone, que o acolheu como empregado doméstico na família em sua casa, no bairro Carioca de Botafogo. Nos anos de 30, ainda na casa de família Leone, Arthur Bispo Rosário passou a produzir objetos com diversos itens oriundos de lixo e sucata. Seu caráter místico de sua obra, então, porém, só se iniciou após sua internação psiquiátrica em 1938. Na noite de 22 de dezembro de 1938, ele teve um surto psicótico, teve experiência luminosa e seu caráter místico se anunciou. Ele peregrinou por várias igrejas até chegar no Mosteiro de São Bento, no Distrito Federal, onde anunciou a um grupo de monges que era enviado de Deus, encarregado de julgar os vivos e os mortos. 2 dias depois, ele foi detido e fichado pela polícia como negro, sem documentos e indigente, e foi conduzido ao Hospício Pedro II, no Rio de Janeiro. Um mês após a sua internação, ele foi transferido para a colônia Juliano Moreira, localizado no subúrbio de Jacarepaguá, sob diagnóstico de esquizofrênico e paranoico. Ficou longos anos produzindo sua arte no sótão deste local, usando uma agulha e aproveitando todo tipo de material que encontrava na instituição, inclusive os fios dos variados tecidos usados pelos próprios internos. Bispo do Rosário viveu antes do início do movimento da reforma psiquiátrica que ocorreu na década de 70. Mas, na sua época, os internos eram marginalizados e sofriam vários métodos agressivos de terapia, incluindo os tão famosos eletrochoques. Ele carregava todos os estigmas da marginalização social ainda vigente em nossa sociedade. Era negro, era pobre, era louco e asilado em manicômio. Sua arte foi descoberta por uma reportagem que aconteceu sobre as condições do hospital psiquiátrico em que vivia. Então, pela primeira vez, os críticos o levaram a expor 15 de seus trabalhos no ano de 1982, sendo considerado arte vanguardista. Ele faleceu no Hospital Manfredini da colônia Juliano Moreira em 5 de julho de 1989 com broncopneumonia. Uma de suas criações mais importantes é o manto de apresentação, a vestimenta que fabricou por longas décadas, enquanto esteve internado na colônia. O manto do Bispo do Rosário é um trabalho repleto de bordados, cordas, franjas e desenhos. Um antigo cobertor transformado num majestoso traje, bordado externamente com essas franjas e bordados, e diversos tecidos, e linhas, e todo tipo de material que encontrava nessa instituição, e internamente por diversas palavras que ele bordava também. Essas palavras tinham a função de catalogar o mundo em miniatura para apresentá-lo a Deus no dia do juízo final, entendendo uma condensação da existência do artista. Dentre as mais de 800 obras
produzidas pelo artista, o manto é o mais significativo, sendo fabricado durante os mais de 50 anos em que Bispo do Rosário esteve internado no Hospital Psiquiátrico de Colônia Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. É uma peça nobre e sagrada, e a intenção do artista era usá-la no dia de sua morte, ou seja, no dia do encontro com Deus e do julgamento final. Todos estes símbolos iriam o representar, e assim ele queria se apresentar a Deus, queria ser enterrado com seu manto. Todo este material me foi mostrado na aula de pós-graduação da Estácio, que aconteceu no dia 18 de 5 de 2024, pela professora Maria Clara Rabel, psicóloga clínica junguiana e mestre e doutora em psicologia social, cujo tema era processo de individuação. Este era o tema da aula. E eu não tenho problema nenhum em fazer esse tipo de marketing aqui, porque se trata de uma informação construtiva. Informações construtivas têm que ser passadas adiante. E nós não construímos conhecimento sozinhos, precisamos de outras pessoas, então isso é muito válido. Eu pude perceber durante essa aula a revolta de alguns alunos pelo fato de Bispo Rosário não ter sido enterrado com sua obra e não terem satisfeito sua vontade. E nesse momento me veio à mente a simbologia do julgamento, tão difundida nas várias filosofias, e a necessidade de explicar sobre seu conteúdo. Eu disse que desde que o homem nasce, ele tem a principal angústia que permeia toda a sua vida, que é a angústia para a morte. Todos sabemos que vamos morrer um dia, mas não sabemos quando e nem onde. Passamos então todas as etapas da nossa vida tentando evoluir, plantando nossas sementes para sermos julgados decentemente no momento de sua morte. Isso acontece em menor proporção para uns, em maior proporção para outros. Ele deixou a seguinte mensagem: não importa se somos ricos, pobres, políticos, religiosos, todos iremos morrer. E não levamos nada para o nosso caixão. Seremos julgados pelas nossas obras e comportamentos. E é isso que valerá e o que será deixado para as nossas gerações. Bispo do Rosário foi julgado por sua obra. E o seu legado é conhecido pelo mundo inteiro, mostrando que toda vida é uma vida, que toda vida importa, inclusive daqueles que ainda se encontram nas instituições manicomiais que ainda existem em nosso país. Embora Bispo do Rosário não pudesse fazer seu processo de individuação, tão falado pelo psicólogo Carl Gustav Jung, pois ele não tinha como integrar elementos do inconsciente para sua consciência, ele nos mostrou com a simbologia do julgamento que a individuação não é egoísta. A nossa busca pelo sentido da vida através do autoconhecimento nos faz entrar em contato com nossas forças positivas e negativas, e nos conhecendo, nos tornamos capazes de enxergar e respeitar o outro em sua totalidade. E isso nos ajuda a vivermos em uma sociedade mais harmônica e respeitosa. As obras que vocês estão vendo acima no vídeo são obras do acervo de Bispo do Rosário, que se encontra no Museu Bispo do Rosário, no Rio de Janeiro. Eu apresento agora a sua obra mais significativa, o seu manto de apresentação. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e abraços.